E primeiro, Santa Cruz fica muito feliz em receber uma competição da CBB, né, em parceria com o CBC, receber equipes tão de renome do nosso cenário nacional, como é o caso do Paulistano. E a gente, para quem não conhece, o Esporte Clube União Corinthians, nós temos uma tradição de longas décadas, né, no basquetebol. E hoje a gente consegue estar retomando novamente a elite de uma competição maior do basquetebol nacional, que é o NBB. E a gente está muito feliz com esse momento. Mas a gente fica feliz também por poder proporcionar um evento desse para as categorias de base, né, que ela é muito importante a gente procurar massificar o basquetebol, oportunizar os jovens meninos que sonham um dia ter a oportunidade de virar jogador profissional, já uma competição a nível nacional, né? Então a gente fica feliz aí com esse momento que estamos vivendo, contente por estarmos na final, né? Contente primeiro por ter conquistado a vaga, né? Porque não sabe, as duas equipes finalistas elas garantiram a vaga para a fase final do Campeonato Brasileiro Sub-19, que será no Rio de Janeiro. Então a gente fica muito feliz. Show. Heran? Boa tarde e mais uma vez obrigado aí, né, pelo convite. Obrigado Atos e a cidade de Santa Cruz aí pela organização, muito bem feito. A gente está bem acolhido aqui, sentimos bem a semana toda. Parabéns e obrigado. O Paulistano trouxe para esse campeonato um time jovem, com o objetivo, claro, de conquistar a vaga, objetivo do título, mas principalmente o objetivo de desenvolvimento, né, para esses talentos que às vezes até nem tem tanto espaço de jogo na própria categoria, mas aqui a gente pode permitir esse espaço para eles. E estamos atingindo esses objetivos, tanto em termos de resultado, mas principalmente em termos de desenvolvimento, oportunidade de jogo, experiência, cenário nacional, torneio importante, contra adversários de uma categoria acima. Então está sendo muito bom. Obrigado. Heran, só fala um pouquinho mais perto do microfone depois, tá? Por favor. Bom, obrigado pessoal novamente, né? Eu vou começar fazendo um questionamento mais geral, que eu acho que é muito importante para quem está assistindo, né? O que vocês acham que são os desafios hoje em dia dos atletas mais jovens, né? A gente sabe que o basquete tem crescido exponencialmente no Brasil e no mundo, mas ainda há um déficit, né, em comparação talvez com outros esportes, futebol nem se fala. Mas o que vocês acham que é agora o maior desafio que principalmente as categorias de base têm hoje no basquetebol? Bom, eu acho assim, ó, primeiro o basquetebol ele é um esporte que ele te questiona muito, né? Ele não é um esporte fácil de ser praticado, ele é bom, mas ele não é fácil. Ele exige muito que tu saia completamente da tua zona de conforto. Eu acho que é um dos esportes que mais evolui com o tempo. Tu pegar o basquete há uns 5, 6, 10 anos atrás era jogado de uma maneira, hoje é de outra maneira, daqui a pouco já está sendo jogado de outra maneira. E para a categoria de base, os meninos que estão começando, os que já estão jogando, a primeira coisa, eles têm que ter esse entendimento, né, de um trabalho. Sempre que a gente faz um trabalho, quando a gente fala em desenvolvimento, não é só uma questão do treino, mas uma questão mental. Porque hoje tu virar jogador profissional não é fácil, né? Por mais que a gente possa falar assim, ó, mas falta estrutura, pode linkar N desculpas, mas essas desculpas devem ser deixadas um pouco de lado e a gente entender que para o jogador hoje se tornar, o menino virar um jogador profissional, ele além de estar bem treinado e ter qualidade, a questão mental ela é muito diferente. E o que eu quero falar com a questão mental? Muitos meninos na categoria de base, eles acham que vão ser sempre aqueles jogadores que vão jogar da mesma maneira na categoria de base e vão chegar no adulto, vai ser da mesma maneira. Eles têm que entender que na categoria de base é como se fosse um vestibular para entrar na categoria adulta. E a partir do momento que tu virou atleta adulto, tu tá competindo com milhares de jogadores, e aí, como se diz, o funil já é mais curto, já é um pouquinho mais fechado, né? Então, nesse sentido assim, que eu sempre coloco aqui para os nossos atletas, né? A gente tem atletas que estão se destacando na competição, mas não significa que eles vão conseguir ter o mesmo êxito no adulto. A gente quer que tenha,
mas eles não podem entrar numa zona de conforto. Eles têm que estar sempre, cada dia, tentando melhorar, sair da zona de conforto, buscar melhoras no seu jogo, né? Porque o jogo é muito dinâmico, como eu falei, ele está sempre evoluindo, né? E eu posso dizer hoje que a oportunidade que a gente tem de jogar uma competição da CBB, promovida pelo CBC de clubes, isso aí já é um passo muito bom, porque gera um intercâmbio maior. Nós, praticamente aqui do Rio Grande do Sul, nas categorias de base, até muito tempo atrás, nós se limitava a jogar só entre nós aqui no estado, e hoje a gente consegue estar competindo com grandes centros, e tu sai sempre de uma competição fortalecido com aprendizado. E para nós que é diferente do centro de São Paulo, a gente está muito longe, e aí tu consegue trazer as dificuldades que tu teve na competição para o teu treinamento e ajudar eles a evoluir, porque enquanto tu não tem jogos bons do nível maior, por mais que tu queira passar essa mensagem para os atletas, eles não conseguem captar isso. Então, nesse ponto, assim, é que eu vejo a questão do desenvolvimento. Para mim, são muitos desafios, né? Mas eu vou concentrar em dois que eu acho que são fundamentais. Um não tem a ver com basquete, e talvez eu vou estar até dando tiro no pé aqui, mas para mim o maior desafio hoje para essa molecada são as redes sociais. É isso que mais atrapalha eles. Interessante. Então, a gente está em redes sociais aqui, então... mas... Tem o lado bom e tem o lado ruim, a gente sabe. Exatamente. Mas eu sinto que basquete eles têm, foco eles têm, físico eles têm todas as ferramentas. Mas como o Atos falou, a parte mental, e aí é onde também entra como saber lidar com as redes sociais, né, faz parte da parte mental, isso que eu vejo que está atrapalhando muito. Quem não sabe lidar com isso, a carreira dele vai para baixo. Porque a gente até teve conversa com o nosso grupo um desses dias aqui no hotel. Às vezes parece que os jogadores estão jogando para as redes sociais e não estão jogando o jogo que é para jogar. É mais importante a cravada, o crossover. Verdade. E às vezes o momento do jogo não é para isso. Às vezes o momento do jogo é um passe, né, para segurar a bola. Então, e aí, só que se o cara perdeu o jogo, mas deu aquela cravada e saiu nas redes sociais, ele está valendo e ele acha que ele está no topo do mundo. E ele não está entendendo que a carreira dele está indo para baixo. Então esse é um desafio gigante. Temos que conversar com eles o tempo inteiro, ensinar é uma coisa que é uma novidade no mundo e é novo para a gente também a maneira de ensinar isso. E o segundo, sim, tem a ver com basquete. Eu acho que o desafio para esses meninos é saber treinar. Nem vou falar de jogo, eles têm que saber como treina, como chega no treino, como se prepara para o treino, que tipo de treino. Tem treino mais voltado para fundamentos, tem treino mais tático, tem treinos que você pode ir com o seu máximo e tem treinos que você tem que saber dosar um pouquinho. E o que fazer dentro do treino? Eles acham às vezes que ficar 3 horas na quadra, ele está fazendo um bom treino. Então a gente tem que ensinar eles como treinar, como ter um treino eficiente, como usar o tempo de maneira eficiente para ter um crescimento dentro do treino. A cada treino, cada dia tem um ganho, mesmo mínimo, mas esse é um grande desafio. A gente vê que os meninos ainda não sabem como treinar com eficiência. Mas muito interessante isso, e aí acho que essas questões trazidas têm tudo a ver com a questão do desenvolvimento, né? De serem atletas que ainda estão numa fase de desenvolvimento tanto de técnica, e é isso, de saber mudar o seu jogo, talvez adaptar para algumas questões, saber ser um jogador mais completo, e também dessa questão pessoal mesmo, né? De estar se desenvolvendo como pessoa e saber lidar com essas questões de o Instagram, no bonito é eu botar minha cravada lá e aí eu perdi de 20 pontos de diferença, mas no Instagram tá a minha cravada em cima do meu oponente. E vocês acham que existe então, vocês acham? Não, claramente vocês estão dizendo que sim, mas existe uma diferença de treinar um atleta que está se desenvolvendo, que está ainda tentando se entender dentro do basquete,
e um atleta já profissional, um atleta que já tem uma vivência maior dentro do basquete? Tem diferença, sim, né? Como o Eran falou muito bem ali, os atletas da base, a gente tem que ensinar eles a treinar. Eles têm que entender, o Eran foi muito feliz, o que eles estão treinando. Às vezes é como o cara está 3 horas na quadra, acha que está treinando e está perdendo tempo, né? Então é importante. E é lógico que os atletas já formados, profissionais, eles já passaram por esse processo e se eles chegaram no nível de profissional, então é que eles já atingiram uma maturidade, né? Então tem uma diferença, né? Mas é realmente como ele falou, assim, a questão das coisas alheias do jogo e que envolve o jogo, hoje atrapalha muito diretamente o dia a dia dos meninos, né? Então isso aí é uma questão que a gente tem que lidar. E não é fácil, porque muitas vezes foge do alcance nosso de comissão técnica, de técnicos, né? Às vezes vai ver o menino tá 3, 4 horas da manhã no hotel com o celular ligado, tendo o jogo amanhã no outro dia, tendo que treinar e jogar. E cadê o repouso? Né? Então é mais ou menos para ter essas noções, né? Então assim, é por isso que eu digo, o caminho ele é longo. Né? Como o Eran falou assim, e é muito importante, eles têm basquetebol, eles têm biotipo, né? Tem qualidade, mas saber colocar tudo isso para poder virar em realidade é muito longo esse caminho. E eu ia dizer, vem bem com isso que tu tinha falado antes, Atos, que quando tu chega e dá o passo adiante para virar, digamos, profissional, muita gente se perde nessas coisas, né? Não fez esse trajeto, é um bom jogador, sabe, tem uma técnica boa, mas se perde em outras coisas que não o basquete. E a gente vê isso em tudo que é lugar, né? Claro, para os jovens e o pessoal que assiste mais o basquete no cotidiano é a NBA. Mas quantos atletas saem do college lá, né, da universidade e não se adaptam? Grandes atletas, foi um dos maiores jogadores universitários da história, mas na NBA o cara não engrena, né? Porque tem toda essa questão. E aí eu ia até perguntar, né? Aqui, eu sempre joguei basquete no colégio, que é o mais comum os colégios terem equipes de basquete. Mas quando a gente sai do colégio, não tem uma transição para jogar basquete, por exemplo, na universidade. Na minha universidade, não tinha. Vocês acham que faz falta ter um projeto, digamos, mais amplo de basquetes em universidades, mais clubes, quem sabe, para ter essa transição, o pessoal continuar jogando o basquete? Faz falta, mas não necessariamente tinha que ser na escola. Se fosse na escola até seria melhor, porque já abordaria outras questões já com a escola, né? Mas é possível fazer isso em outros caminhos, inclusive pelos clubes, né? Como o CBC está proporcionando também esse trabalho, é possível fazer. Mas realmente a gente precisa de uma política um pouco mais ampla, né? Não pode depender só dos clubes, tem que ter alguma coisa em cenário nacional. E aí acho que essas competições que a gente está tendo favorecem muito isso. A gente estava falando até com Atos outro dia, é muito legal vir aqui em Rio Grande do Sul e ver 2 times de Natal. Até alguns anos atrás era difícil, véio. Então eu acho que nesse sentido tá sendo muito bom. Agora tem que continuar com esse tipo de crescimento. Eu digo até porque eu sou do interior do Rio Grande do Sul e lá não existia grandes clubes assim como tem. Aqui em Porto Alegre a gente já tem o União, a Sojipa, clubes já com exponência, digamos assim, né? Mas não é todo lugar que a gente acha clubes de esportes como o basquete que, não, apesar de estar crescendo, não tem ainda a visibilidade do futebol, não tem a visibilidade, por exemplo, do vôlei quando vem as Olimpíadas, por exemplo, né? Então eu acho que faz falta, assim, bem como tu falou, e não precisa ser necessariamente na escola, né? Os clubes entram com esse papel. E dentro dos clubes, como é que é feito o trabalho, por exemplo, da questão de estudos, e como é que vocês coordenam isso, se vocês têm alguma influência com relação a isso, sobre a escolaridade? Porque hoje, por exemplo, são os atletas que estão aí até 19 anos, né?
Então alguns ainda estão no colégio, alguns estão ingressando talvez na universidade. Existe alguma interação do clube com relação a isso, aos estudos, a um incentivo ao estudo? Bom, aqui em Santa Cruz, até a categoria de 19 anos, a gente trabalha basicamente com atletas da cidade e da região, né? Nós temos na categoria 19 só um menino de fora que ele veio para a categoria sub-22, mas os demais são todos da cidade. Mas a gente tem uma parceria com todas as escolas envolvidas, tanto escolas particulares aqui da cidade, quanto as estaduais e as municipais. Com a pandemia parou, mas nós tínhamos projetos dentro das escolas de levar o basquetebol para as escolas. Né? A gente vai na escola, fazemos jogos, e ali a gente auxiliar também o professor de educação física, que ele seja incentivado a dar aula de basquete, que ele seja incentivado a passar o basquetebol para os seus alunos. E a gente cobra sempre a questão das notas, né? É lógico que isso é muito fácil falar, cobrar e na prática ser direito, mas a gente procura tá alinhado sempre junto nesse quesito com os meninos, assim, de questão de estudo, de frequência nas aulas, né? De desempenho, porque hoje tu vê que tinha uma época que tinha menino que faltava prova, chegar no final do ano pegava muitas repetições, né? Então tudo isso são situações que a gente cobra. Até no nosso 19 aqui, nós deixamos 2 atletas de fora porque eles pegaram repetições em provas. Eram atletas que estariam jogando, né? Mas a gente deu uma segurada neles porque quando eles tinham que estar fazendo o período das provas, eles não estavam, né? Então até a gente tem muito esse cuidado aqui. É lógico que a gente não consegue, é uma gama muito grande, sempre tem os expoentes que a gente não consegue atingir, mas é muito o clube e nós temos essa preocupação junto com as escolas com relação aos atletas. Show. E lá, Irã, São Paulo, como é que é? Podemos dividir em 2, né? Os meninos da cidade, eles estudam cada um próximo à casa dele, com responsabilidade dos pais. O paulistano tem mais cuidado com os meninos que vêm de fora, e aí a gente acerta a questão da escola e faz o acompanhamento. Muitos deles em escola pública, alguns em escolas particulares, temos todas as opções. E até para os mais já formados, a gente tem a opção de faculdade também, né? E a gente incentiva isso. Agora tem um incentivo também que não é incentivo à educação e à cultura que não é da própria escola. Então a gente procura incentivar a ler algum livro, assistir algum vídeo que não tem sempre a ver com basquete, mas pode ajudar no crescimento pessoal. Somos professores, né? Além de técnicos, temos esse ensinamento, a gente procura desafiar eles um pouquinho, às vezes até com brincadeiras assim, no dia a dia. Então é um trabalho diário, a gente não deixa essa parte só para a escola, a gente também procura participar um pouco dessa educação. É muito legal que tu trouxe essa questão, são professores, né, e estão trabalhando justamente com uma idade onde está se desenvolvendo tanto em questão profissional e querem ser atletas, e a gente sabe que ser atleta não é fácil e leva a essas questões mentais que a gente falou. Não são todos que vão se profissionalizar. Eu estava até assistindo esses dias um mini documentário, e nos Estados Unidos a NBA é um dos que é mais difícil um atleta universitário entrar para a NBA. Já os outros esportes como futebol americano, beisebol, é mais fácil, assim, estatisticamente falando. Então a gente sabe que é um esporte que não é fácil, e isso lá, que tem muito mais visibilidade, muito mais times, muito mais clubes. Aqui então a gente sabe que eles vão enfrentar muitas dificuldades ainda, né? Até chegar, se chegarem num nível de elite, e que tudo isso influencia, né? Vocês mesmos falam, e não é só a questão do estudo em si, do estudo da escola, mas também de procurar ler, procurar entender e compreender mais coisas, entender o que é treinar, essencial, por que está treinando, que não é todo dia que vai fazer o rachão, que a gente chama, só jogar um contra o outro. Mas muito legal ver que vocês trazem essa importância disso por trás de tudo, né? E
eu queria entender um pouquinho melhor, vocês falaram, né? O Atos falou principalmente, os dois clubes, vocês, né, primeiro e segundo lugar, foram classificados para a próxima etapa, que vai ser no Rio de Janeiro, né? Como é que funciona a próxima etapa? Quantos times? Quando vai ser? O que vocês acham? Vocês acham que já vão um pouquinho mais empolgados porque já passaram pela primeira fase? Porque os clubes que estão lá não jogaram, né? Eles só vão jogar a segunda fase. O que vocês acham? Qual é a expectativa de vocês para a próxima fase? Bom, a expectativa nossa, dos meninos principalmente, eles estão muito contentes, né? Porque para eles é uma oportunidade de continuar numa competição de alto nível, né? Essa outra fase final, ela vai ser composta por 12 equipes, né? E ali vão estar os melhores dessa categoria sub-19, né? Então, não existe nada fácil, né? Mas o basquete, o importante é esse, a gente quer esses confrontos que a gente treina, trabalha para isso, né? Para sempre procurar enfrentar o seu melhor oponente, para ver até que ponto tu tá evoluindo, o quanto tu tá atrás, que tem que melhorar. E a expectativa do nosso time é de muito entusiasmo, assim, dizendo assim, a felicidade deles, né? Porque como é um time só da cidade, a gente é diferente quando o time do Sub-22 que a gente montou, que a gente foi buscar meninos em São Paulo, em outros lugares, esses meninos são só da cidade, então para eles é uma conquista particular muito grande, assim. Então a gente vai com bastante entusiasmo assim, nisso aí. Realmente, vai ser um grande desafio. Todos eles vieram aqui essa semana com esse objetivo, né? De jogar a próxima fase. Muitos desses meninos têm participação até nos treinos da equipe adulta lá no Paulistano. A gente nem sabe como vai ser no momento, mas a ideia é ir com força máxima mesmo. E quando é que vai ocorrer a etapa? É final de novembro para início de dezembro. É que a gente, às vezes, com essas coisas de Covid, a gente nunca sabe exatamente. É tanta data, mas se não me engano, é de 6 a 12, não? Mais ou menos 6 a 12 de dezembro. É tão longe que a gente nem se preocupa com essa data. É uma coisa assim que... Tem muita coisa ainda antes disso, vão ter muita coisa. E o Atos vai entrar no NBB. É isso que eu ia perguntar. Nem vai conseguir ir lá. Exatamente. Né? É isso que eu ia perguntar. Eu não vou estar presente. Comenta aí sobre isso, Atos. A gente está indo para um novo momento, né, que é o NBB, né? Então a gente está, a partir dessa competição, a gente vai ficar com, eu particularmente, foco total na equipe adulta, mas continuo coordenando as categorias de base. E como falei, gostaria muito, que eu gosto muito de trabalhar com as categorias de base, né? Gostaria muito, mas eu acho que eu particularmente não vou conseguir estar presente nesse Brasileiro Sub-19. Né? Mas para a gente aqui como clube é muito importante esse passo que a gente está dando, a cidade, a região, ela queria muito a volta do Corinthians a nível nacional. Né? Então a gente está dando um passo de novo assim que é bem bacana para o nosso esporte. Que legal. E é importante, eu vou confessar que eu acompanho pouco, eu tenho acompanhado pouco no geral na TV. Eu gosto de sair para rua para jogar basquete, mas quando eu posso eu acompanho. E para quem pensava muito, até há pouco tempo atrás as pessoas pensavam o nível não é tão alto. O nível é incrível, é muito disputado. Claro, a gente sabe que tem algumas equipes que vêm com muita força e são difíceis de bater, né? Mas os jogos são muito bons, são basicamente todos televisionados hoje em dia, né, pelos grandes canais, né? E vale muito a pena ver. Hoje nós vamos ver um jogão, eu acho, hein? Vamos ver um jogão ou não? Estão empolgados pro jogo hoje? Isso é uma coisa que eu acho legal também comentar, que antes vocês estavam conversando aqui, e aí meu irmão que está ali atrás até comentou assim, eles vão jogar um contra o outro, mas vão sentar do lado do outro no podcast. Mas é muito legal ver esse intercâmbio, literalmente, dos clubes, né? Porque a gurizada tem que jogar e tem que jogar com gosto, mas com uma cabeça boa, entendendo que isso é uma disputa, é um esporte, não tem essa rivalidade ainda pesada que depois pode ser que tenha, né? Mas vocês acham que é importante isso, o pessoal jogar, a gurizada jogar com times que vêm de tudo que é lugar? Eu acho que é essencial. Vocês acham que eles crescem muito fazendo isso?
Sem dúvida, em relação ao jogo de hoje, na minha avaliação, chegaram as duas equipes que se mostraram o melhor jogo, né, durante essa semana. A gente está aqui essa semana aprendendo muito. Eu faço questão de assistir o jogo, assistir o Atos trabalhando, né, tem muitas similaridades entre as duas equipes, equipes de ritmo muito alto, não tem muita, não poupa muito, né? Durante o jogo vai o tempo inteiro, saída rápida, então aprendendo o tempo inteiro, muito prazeroso de ver, feliz pelo trabalho que o Atos está conseguindo realizar. Tenho certeza que vai ser um jogo interessante para assistir para todo mundo. Não se esqueçam, é hoje às 19h30 no Facebook da CBB, no YouTube da Cinética, um jogaço, hein? Eu tô louco pra assistir, vou assistir e vou comentar ainda. Nunca comentei nada de jogo, mas vou tentar. Você vai ter que acelerar os comentários, porque vai ser um jogo eu já rápido. tô aqui, ó, tô decorando os nomes, tudo. Vou cometer alguma gafe, isso com certeza. Eu brinquei com isso. Primeiro ponto eu vou gritar gol, só de brincadeira. Mas muito legal mesmo conversar com vocês, eu agradeço que vocês tenham tirado o tempo de um dia importante, vocês poderiam estar com a equipe de vocês conversando, concentrando e vieram aqui, se disporam a conversar. Espero, como já está começando aqui, eu acho que está difícil escutar, eu vou deixar o meu agradecimento, espero que todo mundo assista e deixo para vocês a última palavra, que vocês querem falar sobre o jogo de hoje, sobre o basquete, mandar uma mensagem pro pessoal. Eu quero só agradeço o momento e eu agradeço muito a convivência, a presença do Eran aqui. É um cara que trabalha muito tempo no basquete nacional, desenvolvimento, faz um trabalho muito diferenciado e a gente aprende muito com os adversários. Mas o mais importante que eu passo para os meus atletas é a questão de a gente aprender a ter respeito, de educação. Nós estamos ensinando, nós estamos formando. Então, a maneira como a gente gere a nossa equipe é um reflexo. Então, a gente, por mais que eu queira vencer, e isso faz parte de todo mundo, é normal, mas a gente aprender que, na verdade, nós somos todos irmãos, né? De alguma forma, nós estamos aí numa comunidade, a gente vê muita coisa ruim que acontece e a gente tentar, com a nossa ferramenta, que é o basquetebol, deixar uma mensagem positiva sempre para os nossos atletas, nosso adversário, para a competição. Eu acho que isso no final é que vale a soma de tudo. Muito legal, pô. Bem, para mim essa semana foi excelente, indiferente do resultado de hoje à noite, foi um crescimento pessoal como técnico, aprendendo. Os nossos jogadores desenvolveram de maneira impressionante durante a semana, houve um crescimento muito grande, que esse era o nosso objetivo, considerando também que era a primeira competição que eu participo como técnico pós-pandemia. Ah, é verdade. Não conseguimos nem falar sobre isso. Então, considerando tudo que aconteceu nos últimos 2 anos, eu acho que o que aconteceu aqui na última semana foi muito positivo. Que legal, pessoal. Muito obrigado, viu? Boa sorte para as equipes, que saia um jogaço. Eu agradeço a todo mundo que assistiu a gente. Pessoal, não se esqueçam, hoje às 19h30, a finalíssima. E depois acompanhem, as duas equipes vão jogar a classificatória B. Essa foi a A e a próxima. Essa é a A. Essa é a A e a próxima é a B. E muita sorte para as duas equipes também que já estão classificadas. Desejo tudo de bom para vocês. E um grande abraço. Obrigadão. Obrigado, Matheus. Obrigado. Fechou? Obrigado, pessoal. Desculpa tirar vocês aí do dia de vocês. Prazer. Tinha tanto pra falar, eu ia falar da pandemia também, mas... Não, Faz parte. Na próxima a gente fala. Na próxima. Ou não, né? Melhor nem... Que esqueça logo essa... Ah, isso é... Essa merda. Vai sair um bom jogo. Obrigado. Até mais tarde. Até mais tarde.